No sertão de 1929, quando a seca transformava o chão em cinza e a fome fazia a mãe chorar leite seco no peito vazio, existia um lugar que nem mesmo o diabo ousava profanar. A igreja de São Sebastião Mártir, na pequena vila de Santa Cruz das Almas, era comandada pelo padre Everaldo Mendonça, homem que todos juravam ser santo em vida, protetor dos fracos, consolador dos aflitos. Mas debaixo daquela batina preta e do crucifixo de prata que pendia no peito largo, crescia um tumor invisível que nem água benta conseguia curar: a ganância. O pior de todos os pecados, aquele que transforma anjo em demônio e homem de Deus em servo de Satanás. Era quinta-feira, dia de feira na vila, quando chegou a notícia que fez o coração do padre bater diferente. O delegado Tertuliano veio pessoalmente até a igreja, suando debaixo do uniforme engomado, e entregou um papel oficial com carimbo do governo. Padre Everaldo, olhe só isso. O governador aumentou a recompensa pela cabeça do Lampião. 100 contos de réis. Uma fortuna. Quem entregar esse bandido fica rico pro resto da vida. O padre pegou o papel com mãos que tremeram levemente. 100 contos de réis. Era dinheiro suficiente para comprar 3 fazendas, construir casa grande em Recife, viver como coronel até morrer velho e gordo. Seus olhos correram pelas letras oficiais, enquanto algo escuro começava a sussurrar em sua alma. Mas, delegado, disse tentando manter a voz firme, Lampião é o homem mais procurado do Nordeste. Ninguém consegue pegar ele. Ninguém até agora, respondeu o delegado limpando o suor da testa. Mas ele confia em alguém. Confia nos padres. Todo mundo sabe que cangaceiro respeita a igreja, respeita a batina. Se algum padre resolver colaborar com a justiça, entregar esse bandido, vai ficar rico e ainda vai ser herói. O delegado partiu, deixando o papel sobre a mesa da sacristia. O padre Everaldo ficou olhando aquele documento como se fosse serpente hipnotizando passarinho. 100 contos de réis. 100 contos de réis. As palavras ecoavam na cabeça como sino quebrado. Tentou rezar, mas não conseguia se concentrar. Tentou ler a Bíblia, mas as letras dançavam na página. Deitou na cama dura do seu quarto miserável e ficou olhando para o teto com goteira, pensando em tudo que aquele dinheiro poderia comprar. E assim começou a queda de um homem que um dia foi bom. Porque a ganância não derruba a gente de uma vez, não. Ela vai corroendo devagar, sussurrando justificativas, pintando o pecado de dourado até você não reconhecer mais o demônio que virou. 3 semanas se passaram desde aquele dia. O padre Everaldo acordava todas as manhãs com o mesmo pensamento. E se Lampião aparecesse? E se precisasse de abrigo? E se confiasse na igreja como sempre fez? Mas o cangaceiro não aparecia e o padre começava a achar que aquela fortuna nunca seria sua. Foi então que aconteceu. Era terça-feira, dia de São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis, quando o menino Zezinho veio correndo até a igreja gritando: Padre, padre, tem gente armada vindo pela estrada. É cangaceiro, é Lampião. O coração do padre Everaldo quase explodiu no peito. Pulou da cadeira onde lia breviário, correu até a janela e viu a poeira levantada pelos cascos dos cavalos. 15 cavaleiros armados até os dentes se aproximavam devagar, rifles atravessados nas costas, cartucheiras brilhando ao sol. E na frente, montado num cavalo malhado, vinha ele, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o rei do cangaço. O padre respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Era a oportunidade que esperava. A chance de ficar rico que o destino colocava em suas mãos. Mas junto com a ganância veio o medo. Porque trair Lampião não era como roubar esmola do cofre da igreja. Era assinar sentença de morte. No sertão existia código mais antigo que a lei dos homens, mais sagrado que mandamento de Deus. Igreja era santuário.
Padre não dedurava ninguém. Quem quebrava esse código morria de forma terrível, servia de exemplo para gerações futuras. Mas 100 contos de réis, pensou o padre. 100 contos de réis valem o risco. Desceu os degraus da igreja, forçando o sorriso nos lábios, e abriu os braços quando Lampião desmontou. Virgulino Ferreira, quanto tempo, meu filho? Pensei que tinha esquecido deste velho padre. Lampião tirou o chapéu de couro enfeitado e cumprimentou com respeito. Como vou esquecer do padre que batizou meus irmãos, que rezou missa no enterro da minha mãe? O senhor é homem de Deus, padre Everaldo. Eu posso ser bandido, mas ainda respeito a igreja. Entrem, entrem, disse o padre com voz melosa demais. A casa de Deus está sempre aberta para seus filhos. Todos são bem-vindos aqui. Os cangaceiros entraram desconfiados como sempre, olhares varrendo cada sombra, mãos próximas dos rifles. Corisco, o braço direito de Lampião, sussurrou para Dadá, outro cangaceiro experiente. Não tô gostando desse padre, não. Tem algo errado nos olhos dele. Dadá concordou. Já vi esse olhar antes. É o olhar de quem está tramando alguma coisa. Mas Lampião estava cansado demais para dar atenção aos pressentimentos. Vinham fugindo há 8 dias da volante do capitão Bezerra, 40 soldados bem armados que não davam trégua. 2 de seus homens estavam feridos, as munições acabando, a fome apertando. Precisavam desesperadamente de lugar seguro para descansar. Padre Everaldo, disse Virgulino, tirando o cantil vazio do cinto. A gente precisa de água, comida, remédio para os feridos. E de lugar para dormir em paz pelo menos uma noite. Pode contar comigo, meu filho, respondeu o padre. Tenho tudo isso e mais. Vocês são meus convidados. Fiquem o tempo que precisarem. Enquanto os cangaceiros se acomodavam nos bancos da igreja, esticando pernas doloridas, checando feridas, o padre Everaldo foi até a sacristia pegar água e comida. Mas suas mãos tremiam ao segurar a jarra. O suor escorria pela testa, apesar do dia não estar tão quente. O demônio da ganância sussurrava em seu ouvido. Essa é sua chance, não vai ter outra. 100 contos de réis, 100 contos de réis. Voltou com água e pão, distribuiu entre os homens famintos que agradeceram com genuína gratidão. Maria Bonita, que também estava no grupo, beijou a mão do padre em sinal de respeito. Que Deus abençoe o senhor padre, por nos dar abrigo quando todo mundo fecha a porta na nossa cara. O padre sentiu a culpa apertar o peito como mão de ferro, mas empurrou o sentimento para baixo. 100 contos de réis, repetia mentalmente, 100 contos de réis. Lampião pediu para se confessar como sempre fazia quando encontrava padre de confiança. Porque por mais bandido que fosse, ainda carregava a fé que a mãe lhe ensinara, ainda acreditava que Deus perdoava pecados de quem se arrependia. Dentro do confessionário escuro, com o cheiro de incenso velho e madeira carcomida, Virgulino começou. Perdoe-me, padre, porque pequei. Matei 7 homens nas últimas 2 semanas. 3 eram soldados que atiraram primeiro, mas 4 eram capangas de coronel que vinham nos emboscar. Sei que é pecado tirar vida, mas foi defesa própria. Eles queriam me matar. O padre Everaldo ouvia, mas sua mente estava longe. Pensava em como avisar a volante sem levantar suspeita. Pensava nos 100 contos de réis, brilhando como o ouro do céu. Pensava na casa grande em Recife, nas roupas finas, na comida boa que comeria pelo resto da vida. Continue, meu filho, murmurou com voz que falhava. Deus perdoa todos os pecados de quem verdadeiramente se arrepende. Padre, eu faço o que preciso para sobreviver neste sertão sem lei. O governo persegue, os coronéis querem minha cabeça, a polícia atira sem perguntar. Eu me defendo como posso. Mas juro pelo túmulo da minha mãe que nunca matei inocente. Nunca estuprei mulher, nunca roubei de pobre. Tenho meu código, minha honra, e confio no Senhor como confiei desde criança. Lampião fez pausa e continuou com voz mais baixa. O Senhor é
é uma das poucas pessoas neste mundo em quem eu ainda confio, Padre Everaldo. Por isso vim aqui. Porque sei que igreja é lugar sagrado e padre não trai ninguém. As palavras queimaram a alma do padre como ácido. Sentiu vontade de gritar a verdade, de confessar que já estava planejando a traição, de pedir perdão e desistir da ideia maldita. Mas a ganância falou mais alto. Pode confiar em mim, Virgulino, disse, e as palavras saíram da boca como cuspe podre. Pode confiar. Esta igreja é seu santuário. Aqui você está seguro. Quando Lampião saiu do confessionário aliviado, o padre Everaldo ficou ali sozinho no escuro, tremendo. Sabia que havia acabado de cometer o maior pecado da vida. Pior que luxúria, pior que blasfêmia, pior que heresia. Havia mentido dentro do confessionário, havia quebrado o sacramento sagrado, havia traído a confiança de um homem que viera buscar refúgio espiritual. Mas 100 contos de réis, sussurrou para si mesmo no escuro. 100 contos de réis valem minha alma. Esperou até o sol se pôr e os cangaceiros adormecerem. Lampião dormia num banco próximo ao altar, o rifle abraçado como criança abraça boneca. Corisco e Maria Bonita tinham armado rede num canto. Os outros estavam espalhados pela igreja, alguns roncando de cansaço acumulado. 2 faziam guarda na porta, mas estavam relaxados porque acreditavam estar em lugar seguro. O padre Everaldo chamou silenciosamente o menino Zezinho, que morava nos fundos da igreja e ajudava nas missas. O garoto tinha 12 anos, esperto como raposa, conhecedor de todos os atalhos da região. Zezinho, sussurrou o padre entregando o papel dobrado. Preciso que você leve este bilhete para o capitão Bezerra. Dizem que a volante dele está acampada perto do Riacho das Pedras, umas 2 léguas daqui. Vai rápido e volta logo. O menino pegou o papel, mas hesitou olhando para os cangaceiros dormindo. Padre, esse bilhete é sobre o Lampião? O padre sentiu irritação subir, mas controlou a voz. É sim, estou entregando esse bandido para a justiça. É meu dever como cidadão. Zezinho deu passo para trás, os olhos arregalados de choque. Mas, padre, delatar cangaceiro que veio buscar abrigo em igreja é pecado mortal. Meu avô sempre dizia que traição é o pior crime no sertão. Pior que matar, pior que roubar. O senhor vai ser amaldiçoado. Besteira de gente ignorante, rosnou o padre perdendo a paciência. Você vai levar esse bilhete porque eu estou ordenando. E vai ganhar 5 patacas pelo serviço. Mostrou as moedas de prata e o menino olhou tentado. 5 patacas era dinheiro que sua família pobre levava mês para juntar. Pegou as moedas, mas antes de sair, olhou nos olhos do padre e disse com voz que parecia de velho. O senhor vai se arrepender disso pro resto da vida, padre Everaldo. Vai ter pesadelo toda noite, vai ver a cara do Lampião em cada sombra, e quando morrer, vai pro mesmo inferno que o Judas que traiu Jesus. Saiu correndo pela noite e o padre voltou para a sacristia com o coração disparado. Tentou rezar, mas as palavras não saíam. Tentou dormir, mas o sono fugia como água entre os dedos. Ficou sentado numa cadeira dura, suando frio, esperando o amanhecer e a chegada dos soldados que trariam sua fortuna maldita. Mas o destino tem jeito engraçado de trabalhar. Às vezes, usa a criança como instrumento da justiça divina. Zezinho correu pela caatinga escura, conhecendo cada pedra, cada buraco, cada árvore torta. Mas não correu em direção ao acampamento dos soldados. Correu até a casa de seu tio Severino Lamparina, ex-cangaceiro que havia andado com Lampião anos atrás e agora vivia como vaqueiro numa fazenda pequena. Tio Severino, gritou ofegante batendo na porta, acorda que é urgente. O velho abriu a porta já segurando faca. Os instintos de ex-cangaceiro ainda afiados. Que foi, menino? A casa tá pegando fogo? Pior, tio. O padre Everaldo tá traindo o Lampião. Mandou eu levar bilhete pros soldados. Mostrou o papel e Severino Lamparina leu com olhos que foram ficando vermelhos de fúria.
Esse desgraçado filho de uma égua cuspiu no chão. Esse miserável sem vergonha vai pagar caro. Menino, você vai levar esse bilhete sim para o capitão Bezerra, mas vai demorar. Vai pelos caminhos mais longos, se perde 2, 3 vezes. Eu preciso de tempo para avisar Virgulino. O menino entendeu e partiu pelos caminhos tortos, enquanto Severino montava em seu cavalo mais rápido. Galopou pela noite usando atalhos que só antigo cangaceiro conhecia, chegando em Santa Cruz das Almas antes da meia-noite. Entrou na igreja pela porta lateral, que rangeu baixinho, e encontrou Corisco fazendo ronda. O cangaceiro quase atirou, mas reconheceu o vulto a tempo. Severino? Que tá fazendo aqui essa hora? Vim avisar Virgulino. É traição. Acorda ele. Lampião acordou com mão no punhal, os reflexos afiados por anos dormindo com um olho aberto. Quando viu Severino Lamparina, homem que não via há 5 anos, soube que era sério. Severino contou tudo, mostrando o bilhete que o menino lhe dera. Lampião leu as palavras escritas pela mão do padre Everaldo e sentiu algo quebrar dentro do peito. Não era raiva ainda, não era ódio, era dor profunda, tipo de dor que só traição de quem você confia consegue causar. O padre me traiu, disse com voz tão baixa que mal se ouvia. O homem que batizou meus irmãos, que rezou no enterro da minha mãe, que eu confiei minha alma há poucas horas atrás, me vendeu por dinheiro. Corisco cuspiu no chão com nojo. Vamos matar esse desgraçado agora e cair fora antes do soldado chegar. Não, disse Lampião, e todos reconheceram aquele tom. Era a voz dele quando tomava a decisão final, quando planejava algo que entraria para a história. Não vamos só matar, vamos dar lição que o sertão inteiro vai contar para os netos. Vamos mostrar o que acontece com quem quebra código sagrado. Acordou todos os cangaceiros e explicou a situação. A revolta foi instantânea. Homens que matavam sem piscar, que enfrentavam um batalhão inteiro sem medo, ficaram chocados com a traição de um padre. Porque no sertão algumas coisas eram intocáveis. Igreja, mãe, palavra empenhada. Quem mexia com isso merecia castigo pior que morte. Lampião tinha plano. Não iam fugir. Iam ficar e transformar aquela igreja em ratoeira para os soldados que certamente viriam ao amanhecer. Posicionou atiradores na Torre do Sino, atrás das colunas, dentro dos confessionários, em cada ponto estratégico. Quando o capitão Bezerra chegasse esperando encontrar cangaceiros dormindo, encontraria emboscada mortal. O padre Everaldo acordou com o barulho dos preparativos e saiu da sacristia com o coração na garganta. Viu os cangaceiros armados em posições de combate. Viu Lampião dando ordens e percebeu que algo havia dado errado. Virgulino, meu filho, o que está acontecendo? Sua voz tremia, traindo o nervosismo. Lampião virou-se devagar e o olhar que dirigiu ao padre fez o sangue gelar nas veias do homem. Eram olhos de quem via demônio, olhos de quem planejava vingança terrível. O senhor me traiu, padre, disse com voz gelada. Mandou bilhete para os soldados me entregando. Não, eu nunca, gaguejou o padre recuando. Quem disse essa mentira? Deus me disse, padre Everaldo, respondeu Lampião, mostrando o bilhete. E Deus não mente, mas homem de batina mente quando tem preço. O padre viu que não tinha como negar, que a verdade estava ali escrita em sua própria letra. Caiu de joelhos no chão frio da igreja, mãos juntas em súplica patética. Perdão, Virgulino, perdão, foi fraqueza minha, foi tentação do diabo. 100 contos de réis era tanto dinheiro. Podia mudar minha vida inteira. Lampião caminhou até o padre ajoelhado e agachou, ficando na mesma altura. E valeu a pena, padre. Valeu a pena trocar sua alma, sua honra, o respeito que eu tinha pelo Senhor, tudo isso por dinheiro sujo? O padre chorava agora, lágrimas e ranho escorrendo pela cara barbada. Não valeu nada. Me perdoa pelo amor da Mãe de Deus. Eu vou me arrepender disso pro resto da vida. Virgulino ficou olhando aquele homem destroçado.
e sentiu não piedade, mas nojo. Nojo de ver alguém que deveria ser exemplo de retidão se rebaixar tanto por ganância. Corisco, amarra ele no altar, bem amarrado, vai ficar aí até os soldados chegarem. E depois vai aprender que no sertão traição se paga mais caro que qualquer outro pecado. Amarraram o padre no altar-mor, bem na frente do crucifixo de madeira que olhava com olhos de dor. O padre Everaldo implorava, chorava, prometia qualquer coisa, mas os cangaceiros trabalhavam em silêncio, as cordas apertando forte nos pulsos e tornozelos. Quando o sol nasceu pintando o céu de vermelho como sangue, o capitão Bezerra chegou com seus 40 soldados. Vinham confiantes, rifles prontos, mas não esperando resistência. O menino Zezinho havia chegado dizendo que Lampião e seus homens dormiam na igreja, que seria fácil cercar e prender todos. O capitão não desconfiou de armadilha, porque quem desconfia de informação dada por padre? Os soldados cercaram a igreja, alguns pela frente, outros pelos fundos, um grupo de reserva mais atrás. O capitão Bezerra gritou: Lampião, você está cercado, entrega as armas e sai com as mãos na cabeça. Prometo que vai ter julgamento justo. A resposta foi tiro de rifle que acertou o chapéu do capitão, arrancando dele e jogando longe. E então o inferno explodiu. Os cangaceiros abriram fogo de todas as posições ao mesmo tempo. Da torre do sino, das janelas, de trás das colunas. Era fogo cruzado mortal, balas cortando o ar em todas as direções. Os soldados, pegos de surpresa, caíram como moscas. Alguns tentaram correr, mas foram derrubados pelas costas. Outros se jogaram atrás de árvores e pedras, tentando se proteger. O capitão Bezerra percebeu rápido que haviam caído numa ratoeira. Recuar, berrou, recuar agora. Mas recuar sob fogo intenso é quase impossível. Dos 40 soldados que chegaram cheios de confiança, 18 morreram ali mesmo na poeira vermelha de sangue. 15 ficaram feridos, gemendo e gritando por ajuda. Apenas 7 conseguiram fugir inteiros, correndo pela caatinga como coelhos assustados. Foi massacre que entraria para os livros de história do cangaço. Quando o silêncio voltou e a fumaça da pólvora começou a se dissipar lentamente, Lampião caminhou entre os corpos caídos até chegar ao altar, onde o padre Everaldo continuava amarrado. O padre havia mijado nas calças de medo, havia vomitado de terror. Havia assistido tudo com olhos esbugalhados, sem poder fazer nada, além de rezar baixinho, pedindo que aquele pesadelo acabasse. Viu o que sua traição causou, padre? Perguntou Lampião com voz cansada. 18 homens mortos. 15 feridos que vão talvez morrer também. Tudo isso porque o Senhor quis dinheiro, porque vendeu sua alma e a confiança que depositei no Senhor desde criança. O padre não conseguia falar, apenas chorava com soluços que sacudiam o corpo inteiro. Me mata logo, Virgulino, me mata de uma vez, que é melhor que viver com esse peso na consciência. Lampião puxou o punhal da cintura, a lâmina brilhando com luz da manhã que entrava pelas janelas da igreja. Não vou matar o senhor, padre Everaldo. Morte seria misericórdia, e o senhor não merece misericórdia. Vou fazer coisa pior. Vou deixar o senhor viver. Com um movimento rápido que ninguém viu direito, Lampião cortou a orelha direita do padre. O grito ecoou pelas paredes da igreja, misturando com o canto dos pássaros lá fora, que não ligavam para a tragédia humana. Esta orelha, disse Virgulino, levantando o pedaço sangrento, é para o senhor lembrar que não deve escutar propostas do demônio. Cortou a orelha esquerda e novo grito rasgou o ar. E esta é para lembrar que quando alguém confia no Senhor e conta segredo, esse segredo deve ir para o túmulo. Não deve ser vendido por dinheiro. O padre urrava, feito animal sendo abatido, o sangue escorrendo pelo pescoço, manchando a batina preta. Mas Lampião não havia terminado. Pegou brasa da vela do altar,
aquelas velas grossas que ficavam acesas dia e noite, e encostou na testa do padre. O cheiro de carne queimando encheu a igreja enquanto o padre Everaldo gritava com voz que não parecia humana. Esta marca, disse Lampião com voz dura como pedra de serra, vai ficar para sempre na sua cara. Onde o senhor for, todos vão saber que é traidor. Um padre que quebrou o juramento sagrado. Um covarde que vendeu confiança por dinheiro que nunca vai ver. Soltaram as cordas e o padre caiu no chão de pedra, as mãos tentando estancar sangue das orelhas decepadas, a testa queimada latejando dor insuportável. Tentou falar, mas só saíam gemidos. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Ficou ali caído, como saco de farinha furada, chorando e sangrando. Lampião chamou seus homens e juntos saíram da igreja, deixando Santa Cruz das Almas para trás. Antes de montar no cavalo, Virgulino olhou uma última vez para o padre caído. Padre Everaldo gritou e a voz ecoou pela praça vazia. O Senhor me ensinou, quando criança, que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata e depois se enforcou de remorso. O Senhor me traiu por 100 contos de réis que nunca vai receber. Vai viver o resto da vida carregando marca da traição. E toda vez que olhar no espelho, toda vez que alguém perguntar o que aconteceu com suas orelhas, vai ter que contar que foi covarde. Os cangaceiros partiram levantando poeira e deixando silêncio pesado como chumbo. O povo de Santa Cruz das Almas foi saindo devagar das casas onde tinha se escondido durante o tiroteio. Viram os corpos dos soldados espalhados. Viram o sangue na poeira. Viram o padre Everaldo se arrastando para fora da igreja, mutilado, marcado, destruído. Ninguém correu para ajudar. Ninguém ofereceu pano para estancar sangue. Todos ficaram olhando em silêncio porque no sertão, quem trai merece solidão. Merece que até amigo vire as costas. Merece morrer sozinho, mesmo que continue vivo. O padre Everaldo sobreviveu aos ferimentos, mas nunca mais foi o mesmo. A marca na testa não saía, as orelhas não cresciam de volta. Tentou continuar como padre, mas o bispo, ao saber da história, o expulsou da igreja com desonra. Tentou ir para outras cidades, mas a notícia da traição corria mais rápido que cavalo, e onde chegava era enxotado com pedradas. Tentou se esconder, mas os pesadelos não deixavam dormir. Toda noite via Lampião, via os soldados mortos, via o sangue. Acordava gritando, suando, chorando. Dizem que 5 anos depois foi encontrado morto numa grota abandonada, sozinho, comido por urubus. Alguns juraram que ele havia se enforcado como Judas. Outros disseram que morreu de desgosto, o coração não aguentando o peso da culpa. Mas todos concordavam numa coisa: morreu sem paz, sem perdão, sem dignidade. E a história do padre Everaldo Mendonça se espalhou pelo sertão inteiro como fogo em capim seco. Virou lenda, virou ensinamento, virou advertência. Mães contavam para filhos antes de dormir. Viu o que acontece com quem trai? Viu o que acontece com quem quebra confiança? O padre Everaldo quis 100 contos de réis e ganhou marca de traidor para o resto da vida. Velhos contavam em roda de fogueira, aumentando detalhes a cada vez. Padres usavam a história em sermões para falar sobre ganância e traição. Cangaceiros usavam como exemplo do que acontecia com quem ousava entregar companheiro. E até hoje, mais de 90 anos depois, tem gente no sertão que jura ver o fantasma do padre Everaldo vagando pelas noites de lua cheia. Dizem que ele aparece sem orelhas, com marca na testa, chorando e pedindo perdão que nunca vai receber. Dizem que seu gemido assombra a igreja abandonada de Santa Cruz das Almas, que ninguém mais usa porque tem maldição. Dizem que quem dorme lá tem pesadelo com padre sangrando e soldados mortos. Verdade ou mentira, ninguém sabe. Mas todo mundo sabe a lição. No sertão, traição é pecado sem perdão. É marca que não sai nem com reza forte. É dívida que se paga em vida e na morte.
O padre Everaldo aprendeu isso do jeito mais doloroso, e o sertão nunca esquece. Agora me conta de onde você me ouve e se essa história te arrepiou dos pés à cabeça. Você já viu traição de perto? Já sentiu aquela facada nas costas de quem você confiava? Então, compartilhe essa história porque ela não é só sobre passado. É sobre agora, sobre sempre, sobre todo lugar onde tem gente vendendo a alma por dinheiro. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Sombras de Lampião, porque toda semana a gente traz mais histórias do cangaço que vão fazer seu sangue gelar. Aperta esse sininho aí, deixa seu like bem dado, comenta aqui embaixo qual história você quer ouvir na próxima. Quer saber de vingança, de amores proibidos, de coronéis cruéis? Comenta aí que a gente traz. E lembra, cabra da peste, o sertão tá cheio de histórias esperando para serem contadas. Histórias de honra e desonra, de coragem e covardia, de amor e traição. E a gente tá aqui, toda semana, desenterrando essas histórias para você. Compartilha com aquele amigo que ama história de cangaço, marca ele nos comentários, espalha essa história porque conhecimento que não é compartilhado morre com a gente. Até a próxima semana, que Deus te abençoe e que você nunca precise aprender do jeito que o padre Everaldo aprendeu, que traição é o pior dos pecados. Fica com Deus e até a próxima, nas Sombras de Lampião.